Bem, bom dia, turma. Desculpa por não estar hoje. Não vou conseguir, eu tive alguns imprevistos, mas já tô deixando a aula gravada para vocês não perderem nenhuma aula. Bem, como eu tinha falado, hoje nós veremos expoentes, que é a potenciação. A gente faria, né, uma retomada desse conteúdo. Então, assim, já estou fazendo, né, essa gravação pelo próprio aplicativo que é o Hangout Meet, que vocês já devem ter usado na aula anterior com o professor Marcos. E hoje também nós vamos fazer a correção daqueles exercícios que vocês responderam. Teve, se eu não me engano, 5 ou 6 alunos que acertaram a resposta. Alguns erraram nas contas, outros erraram só na resposta final, né? Não deram o resultado que pedia no enunciado. Mas a gente vai ver isso com calma daqui a pouquinho. Bem, espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Lembrando, se conseguir, fique em casa. Se precisar sair, usa máscara, é muito importante. E é isso. Bem, vamos para a nossa aula de hoje. Só colocar aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela. Bem, vamos lá. Esse era o exercício que estava no teste de vocês. Então vamos dar uma lida nele e depois a gente começa a organizar essas informações para a gente resolver. Então vamos lá. Carol irá fazer compras. Eu coloquei aqui errado no enunciado, desculpa. Carol irá fazer compras para sua mãe. Os produtos que sua mãe pediu estão na lista abaixo. Então lembrando, a lista abaixo é essa daqui. No Google ela aparecia desta forma. Só para vocês lembrarem, para não ter erros, porque teve quem errou só porque não colocou, não viu a lista e aí só pegou os valores que estava no enunciado. Vou mostrar para vocês de novo. E se tiverem dúvida, me perguntem, porque tipo, a professora tá falando da lista, mas cadê a lista? Ó, aqui nós temos o enunciado, onde ele tá com essa letra maior, vem até o asterisco vermelho. Aí quando eu falo estão na lista abaixo, essa daqui é a lista, tá? Então toda vez que vocês precisarem, essa vai ser a lista. Então vamos voltar lá pro exercício. O exercício está dizendo que a lista está abaixo, então nós já temos a nossa lista nessa parte aqui, ok? Ao chegar ao mercado, ela verifica o preço de cada produto, pois sua mãe lhe entregou R$ 65. Então nós já sabemos que ela tem R$ 65 para gastar. Essa é uma informação muito importante, então eu vou deixar grifado, tá? Que a gente vai usar ela mais pra frente. Os preços que ela encontrou são R$ 3,50 cada queijo fresco, R$ 2,69 o litro do leite, R$ 12,00 a bandeja de ovo com 12 unidades, R$ 5,90 o achocolatado de 500 gramas, R$ 2,90 o quilo da farinha, R$ 4,50 o pote de margarina de 250 gramas. Perceba, ele tá dando quanto que é cada um, só que de acordo com o peso. Então é muito importante essas informações. 60 centavos cada cenoura e R$ 1 cada pé de alface. Sabendo que a mãe deveria receber troco, quando Carol chegasse em casa, qual o valor que Carol deverá devolver para sua mãe? Então, muito importante. Ela quer saber qual o valor que Carol deverá devolver para sua mãe. Então, não é o valor da compra, é o valor que ela vai devolver. Então, vamos lá. A gente vai organizar essas informações para a gente conseguir ver melhor.
Primeira coisa, eu vou colocar isso aqui em formato de lista. Então, a gente tem aqui 3 queijos frescos. Cada queijo fresco custa R$3,50. R$3,50 cada um. Então, eu tenho que somar R$3,50 3 vezes, tá? Eu vou adicionar R$3,50 ou fazer R$3,50 vezes 3. Também dá na mesma. Aqui, eu tenho o resultado. Daqui a pouco a gente coloca ele, tá? 2 litros de leite. Cada leite custa R$2,69. Então, eu tenho que somar R$2,69 mais R$2,69. Perceba, se você não fez esse caminho, você já sabe aonde que você errou ou que você deixou passar desapercebido. Próxima informação é 12 ovos. Então, ela deveria comprar 12 ovos. E aí, no enunciado diz R$12 a bandeja de ovo com 12 ovos. Então, o ovo vai custar R$12. E é só colocar 12 aqui e pronto. Tá legal. Aí ela fala que ela deveria comprar 500 gramas de chocolate. O achocolatado que tá aqui no enunciado, nessa parte aqui, 500 gramas. Então, 500 gramas é R$5,90. Eu já posso jogar diretamente essa informação aqui embaixo. R$5,90. E vamos pro próximo. 1 quilo de farinha. O quilo da farinha é R$2,90. Só anotar R$2,90 e pronto. Depois ele diz que ela deveria comprar 500 gramas de margarina. Vamos olhar no enunciado. Foi uma pegadinha, eu confesso. Então, é R$4,50 o pote de margarina de 250 gramas. A gente quer comprar 500. 250 é metade de 500. Então, eu vou ter que somar R$4,50 duas vezes. Então, eu vou ter que colocar R$4,50 mais R$4,50. Todos esses valores que eu estou colocando repetido, vocês poderiam colocar simplesmente R$4,50 vezes 2, R$3,50 vezes 2, R$2,69 vezes 2. Não precisava ser exatamente uma adição. Estou fazendo desse jeito só para a gente entender o que está acontecendo. Tá legal? E aí eu tenho cenouras. E aí cada cenoura custa 60 centavos. Aqui eu vou colocar 6 vezes 60. E um alface. E no enunciado ele diz que cada alface custa R$1. Então, eu anoto aqui R$1. Tá legal? Então agora a gente vai dar uma resumida nesses resultados. Então eu tenho aqui R$3,50 vezes 3. Se você fez essa conta, você já sabe que esse resultado dá R$10,50. Então, eu apago isso daqui. Eu sei que esses 3 queijos darão R$10,50 ao todo. E aí, eu tenho R$2,69 vezes 2, ou R$2,69 mais R$2,69. Que aí eu obtenho R$5,38. 12 vai ficar 12 mesmo. O outro resultado é o R$4,50 mais R$4,50, que eu obtenho 9. E aí eu tenho 60 centavos vezes 6, que eu obtenho R$3,60. Então, vou pagar aqui R$3,60. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses valores para saber quanto que daria a compra dela. Vou só deixar isso aqui bem alinhadinho para a gente ver melhor, tá bom? Que assim a gente consegue visualizar todos os valores juntos e essa adição fica um pouco mais fácil.
Pronto. Arrumei todos esses valores. E agora eu tenho que somar todos eles. Então, eu vou fazer 10,50 mais 5,38 mais 12 mais 5,90 mais 2,90 mais 9 mais 3,60 e depois eu tenho mais R$1. Tudo isso, quando eu fizer a conta, depois vocês façam a conta e vejam mesmo se tá certo, né? Corrijam e vejam que isso vai dar R$50,28. Tá legal? Então, R$50,28. Tá legal. Esse foi o valor da compra. Lembra que ela levou R$65? Então, ele quer saber qual é o troco que ela vai levar pra mãe. Se ela levou R$65, a conta que eu vou ter que fazer é 50,28. E eu vou tirar isso de 65. Porque eu quero saber qual é o troco que ela vai dar pra mãe. Quando eu fizer essa conta, a gente vai ter o resultado de R$14,72. Confiram aí. Vejam se é esse resultado mesmo. Eu tenho aqui R$14,72. Eu enviei um e-mail para vocês com os resultados. Esses foram os resultados que vocês responderam. Então, teve quem disse que era R$31,90. E esse resultado que a pessoa fez, ela fez só somando os valores que havia no enunciado, não na lista. O 15,71 eu não sei qual foi o seu erro. Mas provavelmente você esqueceu de contar alguma dessas coisas. Eu sei que você vai saber qual delas você esqueceu. O 14,72 é o nosso resultado. E eu considerei 14,72 e 14,75 como correto. Por que eu considerei os dois? Porque quem respondeu 14,75 tá certo porque pode ter considerado as moedas. Não tem como eu levar 14,72 centavos para casa. Mas tem como eu levar 14,75 ou 14,70. Então, se alguém tivesse respondido 14,70, eu consideraria como certo. Se alguém tivesse respondido 14,75, eu também considerei certo. Por conta das moedas. Então, a pessoa considerou as moedas que levaria para casa, tá? 18,72 não tá correto. 50,28 você apenas fez a soma, né, desses valores, o valor da compra, você não subtraiu. E também teve quem respondeu 23,12. Nem todos eu sei qual foi o seu erro, porque eu não vi a conta, né, resolvida de vocês. Mas para aqueles que estão com valores que eu consegui identificar, eu já te falei qual foi o seu erro. Tá legal? Então, bora lá pro próximo conteúdo. Nós vamos agora começar potenciação. Então, o que é a potenciação? Lembrando, potenciação é quando eu tenho um número, que é esse x, está sendo representado por x, elevado a n. Esse n significa quantas vezes eu vou multiplicar esse x. Então, eu estou multiplicando x vezes x vezes x vezes x vezes x n vezes, tá? Isso vai de acordo com cada número que você utilizar. E aí, no nosso exemplo que nós temos aqui, eu tenho 2 elevado a 5. Vou abrir aqui a janelinha para a gente fazer. Então, 2 elevado a 5, segundo o nosso exemplo ali do x, eu faria 2 vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. E vezes 2. Tá legal? E aí, dessa forma, eu faria a minha multiplicação. Então, o que eu tenho que saber fazer aqui? Deixa eu só apagar aqui.
que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu sei que 2 vezes 2 dá 4, certo? 2 vezes 2, 4. Então, aqui também dará 4. Eu posso fazer dessa forma, tá? Essa não é a única forma correta. Você pode resolver de outras formas que você se sentir mais confortável. Essa é uma das. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 é 4. O outro 2 vezes 2 também será 4. Então, eu tenho 4 vezes 4 vezes 2, ok? Então, eu vou escrever isso aqui na frente pra gente ter mais ou menos claro o que a gente está fazendo. Então, eu posso dizer que eu estou multiplicando 4 vezes 4 vezes 2, tá? Eu peguei os resultados e coloquei aqui na frente. E aí eu continuo. 4 vezes 4 é 16. Então, deixa eu anotar aqui. E eu tenho 16. E aí eu já posso fazer direto. 16 vezes 2. 16 vezes 2 é 32. Tá legal? Então, essa é a nossa continha do 2 elevado a 5. Deixei registrado aqui para vocês. Eu poderia fazer direto 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, e indo assim até chegar no 32? Sim, não tem problema. Você pode fazer da forma que você se sentir confortável. Essa é só uma das formas que eu estou usando para a gente explicar. Agora vamos fazer o do 2 vezes menos 2 elevado a 3. O menos 2 elevado a 3, perceba, eu coloquei 1 com parênteses, que é esse que eu acabei de abrir, e tenho sem parênteses. A gente já vai ver qual é a diferença entre um e outro. O parênteses, ele me diz o seguinte, ele me diz que tudo isso daqui é elevado a 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa conta. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 de novo. Tá legal? Essa é a minha conta. Ou seja, eu vou fazer essa multiplicação primeiro. E depois eu vou multiplicar de novo por menos 2. Então, quando eu faço 2 vezes 2, eu já sei que dá 4. Porém, agora eu tenho menos 2 vezes menos 2. O que eu poderia considerar? Que é a pergunta que eu fiz ali embaixo. Vocês se lembram da questão sobre o símbolo de negativo significar o oposto? Então, o oposto de alguma coisa, que eu tinha feito uma reta com vocês. E aí, o oposto de menos 4 era o 4, o oposto de menos 2 era o 2. É esse conceito que a gente vai usar. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2. E aí, eu tenho que 2 vezes 2 é 4. Menos 2 vezes menos 2, então eu tenho menos 2 vezes o oposto de 2. Isso significa que o resultado que eu obter, ele vai ser o oposto de menos 4. Tá fazendo sentido? Não. Se tiver muito difícil na próxima aula, a gente retoma isso com vocês fazendo perguntas para mim, tá? Que talvez tem perguntas que eu não vou conseguir pensar que vocês vão fazer, tá bom? E aí vocês vão me fazendo. Mas por enquanto pensa dessa forma, eu tenho menos 2 vezes menos 2, ou seja, se eu fizer essa multiplicação menos 2 vezes menos 2, eu poderia dizer que dá menos 4. Porém, eu tenho dois sinais de negativo, que é o que a gente aprende na escola, com negativo dá positivo, tá? É mais ou menos esse conceito. Só que agora, eu vou ter 4 vezes menos 2. Então, eu tenho 4 vezes o oposto de 2. Quando eu multiplicar 4 vezes 2, eu vou obter 8. Só que eu tenho apenas um sinal negativo, ou seja, é aquele negócio que você aprende na escola de menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Mais ou menos isso. Então, pensando na questão de oposto, eu tenho o resultado será o oposto. Então, o oposto de 8
é o menos 8. Por que que eu vou usar... Por que que ele vai dar negativo? Porque tem apenas um sinal de negativo entre esse 4 e esse 2. Entre essas duas multiplicações. Tá legal? Então, quando eu tenho parênteses, esse sinal, esse resultado fica negativo. Tá legal? Nem sempre ele vai ficar negativo, porque se você fizer com menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos 2 elevado a 4, eu vou ter aqui embaixo um 4, e quando eu tiver mais um menos 2 aqui multiplicando esse menos 2, eu vou ter outro 4, ou seja, eu vou fazer 4 vezes 4. E aí esse 4 vezes 4 ele vai ficar positivo, por quê? Porque não tem nenhum sinal negativo entre essas duas multiplicações. Agora, nesse caso, onde eu tenho um resultado sem uma potenciação sem parênteses, eu estou elevando apenas o número 2. Eu não estou elevando o número negativo junto, eu estou elevando apenas o número 2. Se eu estou elevando apenas o número 2, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. E aí o resultado vai carregar esse sinal de oposto ou negativo, tá? Então, quando eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, eu vou obter 8. Então, logo, esses dois resultados, com parênteses e sem parênteses, serão igual. Porém, se eu utilizar aqui essa expressão, vocês podem ver que vai ficar um pouco diferente. Eu vou te mostrar o porquê que essa vai ficar diferente, os resultados. Então, vamos lá. Como eu havia dito, eu vou ter aqui entre parênteses esse menos 2 multiplicando entre si 4 vezes. E eu já posso colocar aquele aquele 4 como resultado de cada uma dessas multiplicações. E depois eu faço 4 vezes 4. E aí, ao multiplicar 4 vezes 4, eu obtenho 16. Tá legal? E o que tem de diferente desse menos 2 com parênteses para esse que nós iremos fazer sem parênteses? Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes, certo? E aí, como eu fiz no outro, apenas o resultado final vai carregar o símbolo de negativo, ou símbolo de oposto. Então, quando eu fizer 2 vezes 2, eu vou obter 4. Vezes 2 vai dar 8. Vezes 2 vai dar 16. Ou seja, nesse caso, os dois resultados, eles são diferentes. Por quê? Um ficou positivo e o outro é negativo. Por isso a importância dos parênteses, porque quando eu tenho parênteses, talvez o meu resultado fique positivo, ou talvez não, que é o caso daqui de cima. Mas, se eu não tenho os parênteses, sempre o resultado será negativo. Então, é muito importante usar os parênteses. Tá legal? E sobre a pergunta que eu falei para vocês, se vocês lembram sobre o conceito de símbolo negativo significar o inverso de algo, manda isso para mim lá no Google Salas, nos comentários. Quero saber se todos lembram, se não, e a gente dá uma revisada na próxima aula. Ok? Bem, vamos para o próximo. Próxima pergunta.
Agora é a sua vez. Então agora você vai pausar esse vídeo e você vai fazer essas quatro potências. Depois que você fazer, continua que a gente vai resolver junto. Beleza? Bem, agora que você já pausou o seu vídeo, já voltou aqui comigo, então vamos resolver. Eu tenho 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 eu vou fazer 5 vezes 5. E lembre-se, 5 vezes 5 não é a mesma coisa que 5 vezes 2, porque quando eu tenho 5 vezes 5, na tabuada, eu obtenho 25. Se eu fizesse 5 vezes 2, eu obteria 10. Então, dá diferença. Tomem muito cuidado com isso. Eu não estou somando, eu estou multiplicando. Então, fiz 5 vezes 5, 25. O próximo, eu tenho um número negativo entre parênteses elevado a 2. Então, eu tenho menos 4 vezes menos 4. Se eu multiplicar 4 vezes 4, eu obtenho 16. Como os dois números são negativos, então eu posso dizer que esse número ficará positivo também. Beleza, agora eu tenho 6 vezes 6 elevado a 3, ou 6 elevado ao cubo. As duas frases que eu acabei de dizer, elas significam a mesma coisa. Então, 6 elevado a 3 ou 6 elevado ao cubo, tá? E aí eu tenho 6 vezes 6 vezes 6. Se eu fizer 6 vezes 6, eu obtenho 36. E aí eu faço 36 vezes 6. E esse 36 vezes 6 vai dar 216. Tá legal. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho menos 12 elevado a 2. Menos 12 elevado a 2, como a gente já viu, eu vou multiplicar esse 12 duas vezes. E nessa multiplicação, quando eu fizer, vai dar 144 positivo. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida nessa parte, não ficou claro, professora, para mim, me manda uma mensagem no WhatsApp ou pelos comentários do Google Salas e a gente vai discutir sobre isso. Tá legal? Bem, vamos para a próxima. Próximo conteúdo. Quando devo utilizar uma potenciação? Quando no enunciado estiver indicando uma multiplicação de números repetidos. Ou seja, toda vez que no enunciado ele estiver falando, tal fulano pegou isso e dentro disso tinha isso, mais isso e isso, e dentro disso tinha isso, e dentro disso tinha aquilo. São quantidades repetidas, então, um exemplo, uma estante de livros com 8 prateleiras. Então, eu tenho uma estante de livros. Vou fazer o desenho para vocês, para ficar mais claro. Vou deixar aqui aparecendo. Então, eu tenho uma estante de livros com 8 prateleiras. Então, 8 prateleiras que cabe 8 pastas. Então, vamos lá. Tem uma estante, tá? Um exemplo. E aí, nessa estante, tem 8 prateleiras. Então, eu tenho uma... Aqui já são 4 prateleiras, tá legal? E aí eu vou ter mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. E outra aqui embaixo. Tá legal. E aí ele me diz o seguinte, que cada prateleira contém, cabe 8 pastas. Então, ele cabe aqui 8 pastas. É só um exemplo, tá, gente? Sei que o desenho não tá tão bom assim.
E aí ele diz o seguinte: cada pasta tem 64 arquivos. E aí o que eu posso dizer? Eu posso fazer uma pergunta para você, por exemplo, quantos arquivos cabe nesse rack, nesse armário de livros? Ao todo, quantos arquivos eu vou poder guardar dentro desse armário, dessas pastas? Eu vou precisar de um armário maior ou não? É uma possível pergunta que eu poderia fazer para vocês. E aí, para resolver essa questão, poderia fazer o seguinte: eu tenho aqui 8 vezes 8, porque cada prateleira vai 8 pastas. Então, eu tenho o primeiro 8 representando a quantidade de prateleiras, o segundo 8 representando a quantidade de pastas, tá? E aí eu vou fazer vezes 64. E 64 é 8 vezes 8. Tá? É uma forma de representar essa questão. E aí, ao colocar esse sinal de igual, eu posso dizer que esse 8 é elevado a 4. E ele não fica elevado a 4. Não. Pera aí que eu já coloco para vocês. Eu tenho isso aqui. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 8 elevado a 4. Tá legal? E aí, se eu fizer, eu poderia te perguntar apenas qual é o número em potenciação, né, em potência, representando a quantidade de arquivos que cabem nessa prateleira. Eu poderia te perguntar o resultado final. E aí fica aí a curiosidade de quantos arquivos cabem nessa prateleira, tá? Vamos para a próxima coisa. Então, por hoje foi isso, né? Então, o que nós fizemos? Nós revisamos os exercícios de compras, né? O exercício de adição, que foi o que vocês responderam. Nós revisamos alguns conceitos de potenciação, que foi esses, né? De o que é uma potenciação, como fazer uma potenciação. Revisamos tudo isso, aí ainda vamos revisar mais coisas sobre potenciação. Eu já deixei para vocês exercícios de divisão e potenciação para resolver no Google Salas, tá? Como vocês têm hoje e amanhã para resolver, na sexta-feira eu corrijo esses exercícios junto com vocês, de divisão e potenciação. E a gente vai ver duas propriedades de potências. Tem mais do que duas propriedades, mas na próxima aula a gente vai revisar apenas duas, tá legal? Como esse foi um conteúdo que nós paramos nele e a gente teve algumas dificuldades, a gente vai apenas revisar aos poucos, pelo menos, a potenciação. Depois disso a gente começa a ir um pouco mais rápido de uma certa forma, tá legal? Qualquer dúvida já sabem, me chamem no WhatsApp ou qualquer redes sociais que vocês preferirem e vocês tenham o meu contato. Então pode me chamar pelo WhatsApp, pode me chamar pelo Google Salas ou qualquer coisa assim. Tá legal? Então ficamos aqui. Até a próxima aula e um bom dia para vocês.